Olá, queridos! Bem-vindo a mais um Eu, Você e a Bíblia. E nesse episódio nós vamos ainda dar continuidade àquilo que temos desenvolvido sobre a Bíblia como palavra de Deus. Falamos aí das divisões da Bíblia, Antigo e Novo Testamento. Falamos também das subdivisões que existem nos 39 livros do Antigo Testamento, os livros, os primeiros 5 livros da Bíblia, o Pentateuco, os livros históricos, poéticos, proféticos. Falamos do Novo Testamento, do livro dos Evangelhos, do livro histórico, das cartas e também do livro profético. Falamos também do tema que é Jesus apresentando o Antigo Testamento, o Antigo Testamento falando daquele que viria, o Novo Testamento falando daquele que veio, mostrando aquele que veio e falando daquele que virá, porque a nossa esperança ainda permanece. E hoje, ainda para terminar esse primeiro ciclo, falando aí da Bíblia, falando alguns detalhes da Bíblia, dando algumas dicas, falando algumas curiosidades bíblicas, eu quero encerrar esse primeiro ciclo falando da Bíblia, falando por que devemos crer nas Escrituras. Então essa é uma pergunta, por que nós devemos crer nas Escrituras? Então João, no capítulo de número, Evangelho segundo escreveu João, capítulo de número 5, a palavra de Deus ela diz assim, eu quero ler na Bíblia para te motivar a ler também a palavra de Deus, amém? Então olha, no Evangelho segundo escreveu João, sabia que quando nós citamos um dos evangelhos, geralmente a gente fala Evangelho de Mateus, Evangelho de João, mas o mais correto é dizer o Evangelho segundo escreveu São João. Por quê? Porque não é o Evangelho de João, é o Evangelho de Jesus, né? E aí que João escreve. Então, João no capítulo 5, no versículo 39, a Bíblia diz assim: examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Então é a palavra que testifica do Senhor, e quando nós examinamos, nós cuidamos ter desta vida eterna. Então eu vou falar algumas coisas e citar alguns textos, não vou ler todos os textos, mas eu vou citar e depois você aí no seu caderninho do estudo anote e vai ver o que está escrito lá. Então, por que devo crer nas Escrituras? Primeiro, porque ela é a palavra de Deus. Então, em Deuteronômio, capítulo 28, versículo 1 e 2, e Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 13. Então, porque ela não apenas contém, mas ela é a própria palavra de Deus. Por que devo crer nas Escrituras? Porque ela é a revelação da vontade de Deus a nós. Então, lá no Salmo 19, versículo 1 ao versículo 6, e Romanos, capítulo 2, versículo 15. Então, vai mostrar que ela revela a vontade de Deus a nós. Pastora, eu quero conhecer a vontade de Deus. Então, por que eu devo crer? Porque ela revela a vontade de Deus a nós. Ela é a revelação da vontade de Deus. Por que eu devo crer nas Escrituras? Porque ela foi inspirada por Deus. Então, 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16, 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 20 e 21, que diz que toda a Escritura ela é proveitosa, ela é oportuna, ela é eficaz para corrigir, para consolar, para exortar, para instruir o servo de Deus, e também nenhuma profecia, nenhuma palavra desta profecia foi produzida por vontade humana, mas foram homens inspirados pelo Espírito Santo, foram homens de Deus que falaram inspirados pelo Espírito Santo. Então, por que eu devo crer nas Escrituras? Porque ela foi inspirada por Deus. Por que eu devo crer nas Escrituras? Porque ela autentica a vontade, ela vai autenticar a divindade de Jesus Cristo. João capítulo 20, o versículo 31. Por que eu devo crer nas Escrituras? Porque ela fornece luz para o nosso caminho. Então, Salmo 119, versículo 105, Salmo 130. Então, a palavra de Deus, ela ilumina o nosso caminho, ela nos mostra que caminho seguir. Por que eu devo crer nas Escrituras? Porque ela é alimento para a nossa alma. Jó 23, 12, Salmos 119, 103 e 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 2. Por que eu devo crer nas Escrituras? Porque ela é uma arma de defesa. Efésios 6, 17. Também ela tem poder salvador, A palavra de Deus, ela nos leva à salvação. Até porque a palavra de Deus, ela é o alimento que nos sustenta, ela é a luz que ilumina o nosso caminho, então ela nos conduz também à salvação. Está lá em Romanos, capítulo 1, versículo 16. Também porque ela foi escrita para nos dar esperança.
Então, quando nós lemos a palavra de Deus, nosso coração se enche de esperança, né? Ela move o nosso coração nessa fé e nessa esperança. Está lá em Romanos capítulo 15, versículo 4. Então, por que devemos crer nas Escrituras? Porque foi escrita para nos dar conhecimento sobre a vida eterna. 1 João capítulo 5, versículo 13. Então, nela temos a vida eterna, né? Por que devemos crer nas Escrituras? Porque ela foi escrita para nos trazer advertências através dos relatos de experiências, como está em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 11. Então, nós devemos crer nas Escrituras. A Bíblia, queridos, ela não apenas contém a palavra, ela é a própria palavra de Deus. Ela é o pão que nos alimenta. Então, é ela que testifica do Pai, do Filho, do Espírito, da sua criação, da sua vontade, do seu caráter. Não é? A Bíblia, ela é o nosso único manual de regra de fé, prática e conduta. A inerrante palavra de Deus. Ele colocou a sua palavra acima de todo o seu nome. Está lá no Salmo 138, versículo 2. Então a Bíblia, ela é a palavra de Deus e nós devemos crer, estudar e vivê-la, praticá-la. Amém? Deus abençoe muitíssimamente. Até o próximo episódio do Eu, Você e a Bíblia. Até logo!